Cristo. Queremos dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, se inscreva no canal Ebenezer Oficial e ouve as pregações, os testemunhos que estão saindo, da palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar minha palavra nesta noite em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Eu sou o pastor Antenor Augusto, desse ministério, mas congrego na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer 13 Norte, pastor Isaías como dirigente local. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do trigo e do joio. Parábola do trigo e do joio. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do trigo e do joio. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30 diz assim: propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então ele disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o primeiro joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Parábola do trigo e do joio. Essa parábola que nós vamos meditar nesta noite era a parábola de Mateus, do evangelista Mateus. Mateus foi escrito para os judeus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei dos reis. Marcos foi escrito para os romanos, apresenta Jesus como servo. Lucas, escrito para os gregos, apresenta Jesus como filho do homem. E João foi escrito para os cristãos e apresenta Jesus como filho de Deus. Então Mateus foi escrito para os judeus e apresenta Jesus como rei dos reis, Esta parábola, na verdade, ela vem nos dizer profeticamente que a consumação do século está próximo. Por quê? Porque esta parábola fala de reino, fala de semente, fala de campo, fala de dormir dos homens, fala de joio, fala de inimigo, fala de trigo, fala de crescer juntos. Essa parábola fala para os ceifeiros. Quem são, então, essas pessoas? Primeira coisa, quem é o reino dos céus? O reino dos céus é o domínio do Senhor sobre toda a terra. Isso é o reino dos céus. O reino dos céus é o domínio do Pai, domínio do Senhor sobre todas as coisas. Isso é o reino dos céus. O que é o trigo? O que é o campo? O que é a seara? Quem são os ceifeiros? Quem é o inimigo? Então tudo isso aqui nós vamos respondendo aqui, conforme nós vamos falando aqui, nós vamos respondendo essas perguntas. Primeira coisa, quem é o reino dos céus? Já falei, o reino dos céus é o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Mas a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 4, versículo 17 diz, vai daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás, e hoje, como estamos hoje? Se Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás,
Hoje está mais próximo o reino dos céus do que nós pensamos. Hoje está mais próximo o reino dos céus do que nós imaginamos. Hoje está mais próximo o reino dos céus do que nós até meditamos. O reino dos céus está próximo. O Senhor está perto de voltar. O Senhor está perto de voltar para buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. O Senhor está próximo de buscar um povo lavado e remido pelo sangue, um povo separado, um povo santo, um povo separado, um povo arrependido, que se arrependeu, que buscou, que clama, um povo que adora, um povo que serve, um povo verdadeiramente que pertence ao reino dos céus. Esse povo pertence ao reino dos céus e não ao reino dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Essa boa semente, quem são essa boa semente? São os crentes em Cristo Jesus, servos de Deus, que vive a palavra, que não se mistura com o mundo, que vive em comunhão, comunhão de qualidade, não comunhão superior a ninguém, mas comunhão de qualidade, comunhão especial do Senhor, porque a palavra de Deus diz claramente, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se o Senhor é o pão vivo, nós fazemos parte desse pão vivo também, nós também somos parte desse pão vivo também. O Senhor diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Segunda pergunta, o que é o campo? O que significa isso? O que é o campo? O Senhor esclarece a sua palavra em Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. O mundo significa esse planeta. O mundo significa esse onde nós vivemos. O mundo significa onde nós trabalhamos. O mundo significa onde nós estamos. O local é o mundo, nós vivemos, é o mundo, é o campo. Esse é o campo. É o campo. O campo é o mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor é da terra, é do Senhor. O Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo é aqueles que nele habitam. O homem pertence ao Senhor, mas o Senhor dá autoridade para o homem escolher entre o caminho direito e o caminho esquerdo, entre o caminho verdadeiro e entre o caminho mentiroso. O Senhor dá direito ao homem escolher. Por isso que nós temos que entender isso. O Senhor dá direito ao homem de escolha. O homem pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. O homem pode escolher servir o Senhor ou não servir o Senhor. O homem pode escolher ser crente ou não ser crente. Mas quando Deus faz a obra, pela obra do Espírito Santo, o homem acaba escolhendo o Senhor. Porque o Senhor faz a obra pelo Espírito Santo. O homem acaba escolhendo o Senhor. Acaba escolhendo o Senhor que fez os céus e a terra. Acaba escolhendo o Senhor que fez o mundo, acaba escolhendo o Senhor que é poderoso, que é grandioso. Então o campo é o mundo, e o mundo onde nós estamos com a responsabilidade de falar do Senhor, de pregar do Senhor, de falar da palavra, de interceder por eles, de clamar por eles. Nós temos essa responsabilidade de orar, de clamar por eles, de orar por eles. Por isso o campo é o mundo, nós temos que estar no campo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O campo é o mundo. E o trigo? Quem são o trigo? Vamos ver aqui. O trigo. O trigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala de trigo. A palavra fala de trigo. E com trigo com ele. O trigo é uma figura de crentes fiéis sobre a terra. Trigo são crentes fiéis que servem ao Senhor. São crentes verdadeiros que servem ao Senhor. São crentes prudentes que servem ao Senhor, que o Senhor constituiu sobre a casa, que o Senhor dá o sustento. Bem-aventurado é o servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus capítulo 5, João capítulo 5, versículo 24, e João capítulo 5, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Está dizendo isso, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse é o trigo, é o que ouve a palavra, é o que obedece a palavra. O inimigo tem autoridade para tirar a palavra? Tem.
Pastor, você pode provar isso? Posso provar isso nesse canal que você está me ouvindo, eu posso te provar isso pela palavra do Senhor. Aqui em capítulo 13, versículo 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado, a palavra no seu coração. Quando a pessoa não entende a palavra, quando a pessoa não compreende a palavra do Senhor, quando a pessoa não entende a palavra que vem do reino, quando a pessoa não entende a palavra que é ministrada do Senhor, o inimigo tira essa palavra. O inimigo tira essa palavra, e quando tira essa palavra, a pessoa enfraquece, e muitas vezes se afasta do caminho, se afasta da igreja, se afasta da comunhão, se afasta do convívio, porque a palavra foi tirada, do coração. O inimigo tirou a palavra, a pessoa não entendeu a palavra, mas quando a pessoa entende a palavra, o inimigo não tem como tirar esta palavra que a pessoa entende, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que dá entendimento para a gente compreender a palavra de Deus. Mas quando a pessoa não entende, a pessoa simplesmente é arrebatada dessa palavra, como está dizendo no capítulo 13, versículo 19. Mas, 1 Pedro capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas vós é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o trigo é pessoas santificadas. Trigo são pessoas separadas. Trigo são pessoas separadas para Deus. Trigo são pessoas separadas para o Senhor. Trigo são pessoas que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Trigo são pessoas que verdadeiramente têm comunhão com o Senhor. Trigo são verdadeiramente pessoas, verdadeiramente, que estão esperando a volta do Senhor. Esse é o trigo que não vai ser queimado. Esse é o trigo que não vai ser jogado no fogo. Esse é o trigo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E Apocalipse capítulo 7, versículo 14 diz: lavaram suas vestes, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse é o trigo, que lavaram as suas vestes, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o Senhor, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E quando somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nada pode contra nós. Nada pode contra nós, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. O inimigo aponta, o Senhor diz: esse é lavado. O inimigo aponta, o Senhor diz: esse é remido. O inimigo aponta, o Senhor diz: esse foi separado, esse é santificado. Esta é a minha presença, esta é a minha marca, esse verdadeiramente tem a minha marca. Então esse está lavado e remido pelo sangue do Senhor. Esta parábola está dizendo isso, verdadeiramente, sobre isso, sobre o trigo. Esse é o trigo, esse verdadeiramente é o trigo. Mas o trigo também, louvado seja o nome do Senhor, o trigo também representa pessoas que ministram a palavra. Representa pessoas que ministram a palavra, porque o joio também representa pessoas também. O joio representa pessoas que ministram a palavra o contrário. Mas o trigo representa pessoas que ministram a palavra em favor de Deus, em favor do Senhor. O trigo representa pessoas que ministram a palavra contra a palavra de Deus. Pessoas que são usadas pelo inimigo. Pessoas que não pertencem ao Senhor, não pertencem ao reino do Senhor, quer semear discórdia muitas das vezes, quer semear mentira muitas das vezes, quer semear heresia muitas das vezes, dissensões muitas das vezes. São pessoas também que representam, muitas das vezes aí, representam pessoas que querem fazer discórdia, quer trazer a carne para falar mais alto, quer fazer a carne, fazer a sua obra. Mas a obra do Espírito é diferente, é paz, é longanimidade, bondade, mansidão, temperança, verdadeiramente amor, temor.
verdadeiramente santidade. Então isso é a obra do Espírito, é a obra do Espírito do Senhor, é isso aí, longanimidade, temperança, essa é a obra do Espírito do Senhor, é a obra do Espírito, do nascido de novo, daquele que nasceu de novo, daquele que nasceu com a marca do Espírito do Senhor, daquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas louvado o nome do Senhor, nós queremos falar agora também sobre aquele, um inimigo, quem semeou isso. Quem é este inimigo? Muitas vezes você que está me ouvindo, está perguntando, quem é este inimigo que semeou esse aí? Já falei aqui, é o inimigo das nossas almas. João capítulo 10 diz assim, o ladrão vai roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Quem é esse inimigo? É o inimigo das nossas almas. É Satanás e seus demônios. Esse é Satanás e seus demônios. É esse inimigo que tenta tirar a palavra do coração, que tenta arrancar a palavra do coração, que tenta arrancar o entendimento, que tenta arrancar a atenção da pessoa na palavra, que tenta tirar a palavra que o Senhor que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que renova, a palavra que verdadeiramente faz milagre. Esse inimigo é que faz isso, é Satanás e seus demônios que faz isso. É o maior inimigo do homem, é Satanás. É Satanás, mas nós temos também a carne e o mundo, também que nós somos nossos inimigos também. A carne e o mundo também é nossos inimigos. Mas Satanás é o nosso maior inimigo. Ele usa a carne e usa o mundo para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Mas louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que esta parábola vem nesta noite nos alertar. Esta parábola vem nos alertar que nós somos trigo, não somos joio. Essa parábola vem nos alertar nesta noite, que nós podemos, com o Senhor, podemos todas as coisas, porque o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, com o Senhor podemos todas as coisas. Essa parábola vem nos ensinar verdadeiramente que nós somos aqueles que fomos chamados para verdadeiramente fazermos a obra de Deus com fidelidade, com verdade, com obediência, com santidade e, acima de tudo, com prudência. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então esta é a palavra do Senhor nesta noite. É a parábola do trigo e do joio. Tem muitas coisas nesta parábola, né? Tem muita coisa nessa parábola. Louvado seja o nome do Senhor. E quem são os ceifeiros? Os ceifeiros que estão na seara. Quem é a seara? A seara são o campo, é o local de trabalho. A seara é o local de trabalho onde nós estamos. A seara pode ser também fora do Brasil, a seara pode ser os Estados Unidos, a seara pode ser Portugal, a seara pode ser Inglaterra, a seara pode ser o México, a seara pode ser o Egito, a seara pode ser qualquer outro lugar fora do Brasil também, que é chamado de missões transculturais. Mas nós podemos fazer missões locais ao nosso redor, ao nosso vizinho, ao nosso parente, ao nosso amigo. É a nossa seara, essa é a seara. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 9:37, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. O Senhor está à procura de mais trabalhadores. O Senhor está à procura de mais pregadores. O Senhor está à procura de mais ministradores. O Senhor está à procura de mais sacerdotes. O Senhor está à procura de mais ministros para ministrar a boa palavra do Senhor, a bendita palavra de Deus, a palavra que transforma, que liberta, que cura, que renova, a palavra que transforma. Verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas o mundo hoje conta com mais de 5 bilhões de habitantes. E apenas 1/4 aproximadamente se diz cristão. O que temos feito para a salvação das pessoas neste mundo? O que temos feito verdadeiramente para a salvação das pessoas neste mundo? Temos que fazer mais um pouco.
Temos que fazer mais um pouquinho para a salvação das vidas. Temos que fazer mais um pouquinho para a salvação das almas. Temos que fazer mais um pouquinho para a salvação dos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Temos que fazer mais um pouquinho. E a primeira coisa que temos que fazer é dobrar o nosso joelho. É o joelho no chão. É a primeira coisa que temos que fazer. E em último lugar, os ceifeiros são poucos. Quem são os ceifeiros? Já falei que vou repetir novamente. Os ceifeiros são todos os trabalhadores do reino de Deus. Se no tempo de Jesus o ceifeiro era pouco, imagine agora no final dos tempos. Imagine agora no final dos tempos. Há pregadores de islamismos no Brasil, há terreiros de macumba por todos os lados, há templo católico por todos os lados, há templos evangélicos não tantos. Tem mais templos católicos e espíritas do que templos evangélicos no mundo todo. No mundo todo tem mais templo católico que templo evangélico. Mas os trabalhadores da casa do Senhor não podem parar. Os trabalhadores da casa do Senhor não podem parar, porque verdadeiramente os ceifeiros são poucos, mas um pouquinho de ceifeiros que fizer a obra de Deus vai ser muita coisa, porque verdadeiramente o ceifeiro do Senhor vai ministrar a palavra. O ceifeiro do Senhor vai ministrar a verdade. O ceifeiro do Senhor vai ministrar a verdade do reino. O ceifeiro do Senhor vai falar das grandezas do reino dos céus. O ceifeiro do Senhor verdadeiramente vai falar aquilo que o Senhor quer que o povo ouça, ou que o povo precisa de ouvir, ou melhor dizendo, aquilo que o povo precisa de ouvir, porque o ceifeiro fala aquilo que o povo precisa de ouvir, e não aquilo que o povo quer que ouça. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então deixai crescer juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa, e direi aos ceifeiros: quem são os ceifeiros? São os anjos do Senhor. Os ceifeiros são os anjos que vão separar o trigo e o joio. Os ceifeiros são os anjos que vão trabalhar para separar os que são de Deus à direita, os que não são de Deus à esquerda. Os que são de Deus, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses são os ceifeiros do Senhor, os que obedeceram, que viveram com prudência, com obediência, com santidade. Esses são os ceifeiros do Senhor, que são separados por Deus. O trigo foi separado pelo Senhor. O trigo não vai ser queimado, mas o joio vai ser queimado. O joio será queimado, mas o trigo não vai ser queimado. Louvado seja o nome do Senhor. Os ceifeiros são trabalhadores do reino de Deus, que obedecem a palavra de Deus rigorosamente. Nessa parábola aqui nós vemos isso. Essa parábola nós podemos entender. Anteriormente aqui falou sobre a parábola do semeador, ou do que semeou a palavra. Agora vem a palavra do joio, a parábola do joio e do trigo. Depois vem a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então são parábolas. Esse 13, 14, 15 são parábolas que o Senhor vem ensinando sobre o reino dos céus, sobre o reino do Senhor, sobre o reino do Pai. Ele vem ensinando, ele vem falando, vem ministrando aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, para nós entendermos o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que o Senhor quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Por isso, temos que entender que verdadeiramente não podemos dormir, temos que estar alerta, porque o versículo diz: dormindo os homens, veio o inimigo. Não podemos estar dormindo, amados queridos e amados irmãos e ouvintes que estão nos ouvindo neste canal, neste momento dessa pregação, nessa palavra. Não podemos estar dormindo espiritualmente, temos que nos acordar, temos que estar acordados espiritualmente. Não podemos dormir espiritualmente, porque aqui diz: dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então não podemos dormir, temos que estar acordado, temos que estar esperto, temos que estar despertado, temos que estar vivendo uma vida tranquila de santidade, de obediência ao Senhor e de santidade.
temos que estar vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, comunhão com a sua palavra, comunhão com a sua vontade, comunhão com o seu querer. Não podemos dormir, amados irmãos e queridos ouvintes, não podemos dormir. Por que tem muita gente dormindo? Porque está deixando o inimigo entrar. Porque tem muita gente dormindo? Porque não está entendendo a palavra de Deus. Porque tem muita gente dormindo? Porque não está entendendo a mensagem do Evangelho do Senhor. E por isso, nesta noite, eu quero orar por você nesta hora. Eu quero clamar a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que verdadeiramente conforte o seu coração, conforte a sua alma, conforte o seu espírito, para que você venha entender qual a vontade, o querer do Senhor para a sua vida. Onde você estiver, feche seus olhos, nós estaremos orando, terminando essa palavra nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai sendo conosco nesta noite, cada ouvinte, Pai, desta palavra que foi ministrada e chega ao coração dessa pessoa, desta mulher, deste homem, deste adolescente, deste jovem. E que essa palavra transforme, liberta, que essa palavra chegue e traga conforto. Por isso, Pai querido, eu te clamo, Senhor, jogo nesta noite e te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo, vai sendo conosco nesta noite, vai fazendo a tua vontade nas nossas vidas, vai verdadeiramente agindo sobre as nossas vidas, vai verdadeiramente sendo conosco nesta noite. Deus, eu te clamo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém?